Olá, eu sou o irmão Arimateia, vou fazer mais um vídeo aqui, um estudo bíblico. Hoje é 31 de dezembro de 2023 e o tema é hoje sobre o inferno de fogo, tá? Então vamos aqui para as escrituras sagradas. Aqui em Mateus capítulo 23, verso 33, Jesus fala assim: Serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Tá vendo? Jesus aqui estava falando com os fariseus, tá? Então Jesus falou assim: serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno, tá? E o inferno aqui é o inferno de fogo. Isso está bem claro nas escrituras sagradas. Aqui em Mateus capítulo 5, verso 22, vai falar assim, ó, Mateus 5, 22, Jesus vai falar assim, 5, verso 22. Jesus falando: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o inferno é o inferno de fogo, tá? Muitas pessoas não acreditam no inferno, mas o inferno existe, é um lugar, é real. Quem falou nunca mentiu, nunca vai mentir, porque é impossível a Deus é que Deus minta, né? Foi Jesus Cristo que falou do inferno, tá? Aqui também em Mateus 10, verso 28, Jesus vai falar assim, ó, 10, 28. Não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo, tá? Então aqui Jesus foi bem claro: não tema aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo, tá? Jesus foi bem claro. Aqui também em Mateus 18, verso 9, Jesus vai falar assim, ó, Mateus 18, verso 9, Jesus vai falar assim, ó: Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo, tá? No inferno de fogo. Mais uma vez aqui, Jesus falou muito sobre o inferno. O que Jesus falou está lá no Antigo Testamento, tá? Então Jesus foi bem claro, especificamente, ele falou tudo isso aqui. Se você vai lá para Mateus 13, 41, Mateus 13, 41, Jesus vai falar assim também, ó, 13, 41, Mateus capítulo 13, verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançará na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. No verso 50 também vai falar, 49, 50. Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Lá vai haver choro e ranger de dente, tá? Como é que a gente escapa da condenação do inferno? Quando a gente confessa a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e arrepende-se dos nossos pecados, dos seus pecados, e se converte a Cristo e lê a palavra do Senhor Jesus e coloca em prática, tá? E vive uma vida de santidade. É assim que se escapa da condenação do inferno, porque Deus, além de Deus, ele é juiz. E ele vai julgar, ele vai dar a cada um segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. De repente você diz assim: como é que pode um Deus de amor lançar as pessoas no inferno? Deus não vai lançar no inferno, meus queridos. É a sua escolha. Se você não quer nada com Jesus, você não tem um Senhor e um Salvador. E a Bíblia diz que o pecado e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E na eternidade tem dois caminhos eternos: o céu e o inferno, tá? Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você é justificado. E você, se perseverar até o fim, vai ser salvo. Vamos continuar aqui nosso estudo, né, meus irmãos?
Aqui também em Marcos, capítulo 9, Marcos 9, 43 em diante, vai falar assim, ó, e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois melhor é entrar maneta na vida do que tendo as tuas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Verso 48. Verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino com o sol dos teus dois olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Então lá, não morre mais e o fogo nunca se apaga. Isso aqui que Jesus está falando, meus queridos, está lá no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, Jesus fala isso aqui. Isaías 66, vamos lá. Isaías 66, vai falar assim, ó. Verso 24, Jesus falando. Eles sairão e verão o cadáver dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Está vendo? Jesus está citando aqui uma verdade das Escrituras que está lá em Isaías, né? Onde o verme não morre, nem o fogo se apagará. Então é castigo, tá? Jesus falou isso aqui é pura verdade, meus irmãos. Jesus falou isso aqui. E se você abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 16, do 19 em diante, veja o que vai falar aqui. Lucas 16, do 19 em diante. Vai falar aqui assim, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava explicitamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía na mesa do rico, e até o cães vinha lamber as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia diz aquele do pó tu veio e do pó voltarás, né? Aqui é a matéria, né? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama que é fogo. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá passar para nós. E então replicou: Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Veja aqui como está bem claro. Este rico aqui vivia sua regalia, sua vida longe de Deus, afastado de Deus. E talvez ele não acreditava na existência do inferno, né? E ele achava que ele, por ser rico, era uma pessoa abençoada. Mas foi o contrário. Porque se você ler aqui do 17 em diante, aqui no capítulo 16, do 14 em diante, vai falar exatamente da avareza, né? E ele não dava nem alimento para aquele mendigo. E ele foi levado. Então, olha aqui, ó. É um corpo limpo, olhos, consciente, lembrando da família, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também dêem testemunho, para eles também não virem para esse lugar de tormento. Então, o inferno é um lugar de tormento. Tem pessoas que dizem que o inferno é um estado, ou seja, é um lugar que não tem ninguém lá, contrário ao que Jesus falou e as Escrituras falam, né?
que um dia vai ser lançado lá na ressurreição, quando Deus julgar, vai ser lançado lá no inferno e vai passar um período de 30, 60, 90 anos e depois vai ser eliminado. Isso não tem nenhum respaldo bíblico, tá? Quem explica isso aí, quem fala isso aí é falso mestre, falsos pastores, falsos profetas. Respeito a opinião de cada um deles, mas discordo porque eu concordo com as escrituras, né? Porque as escrituras falam muito bem, onde não tem ninguém é no lago de fogo e enxofre. Lá não tem ninguém não. Lá vai ser inaugurado pela falso profeta e a besta. Mas no inferno já tem gente sim ocupando lá o inferno. Vamos continuar aqui nosso estudo. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso Apocalipse, capítulo 20, 19 e 20, aliás. Apocalipse, capítulo 20, vai falar assim, 20, verso 14, tá? Apocalipse, capítulo 20, verso 14, vai dizer assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Tá vendo? A morte e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é pior do que o inferno, tá? Então, meus queridos irmãos, a Bíblia fala do inferno. Quando Abraão falou assim, eles têm Moisés e os profetas, tá dizendo assim, eles têm as escrituras. Por quê? Porque as escrituras, que é o Antigo Testamento, todinho lá na época, nesse contexto aqui, a Bíblia toda era o Antigo Testamento, e futuramente ia fazer o Novo Testamento. Quando ia ser, tem Moisés e os profetas, é porque a Bíblia fala do inferno no livro de Deuteronômio, a Bíblia fala do inferno no livro de Salmos, a Bíblia fala do inferno no livro de Provérbio, em vários cantos de Provérbio, a Bíblia fala do inferno em Isaías 66, verso 24, que eu li ainda agora há pouco para vocês, e a Bíblia fala do inferno lá em Oséias. Então, ó, o que Jesus falou está batendo de acordo com as escrituras. Veja só o que diz aqui, meus irmãos, em Mateus, em João capítulo 2, vamos lá, João 2, vai falar aqui assim, ó, João capítulo 2, verso 22, João capítulo 2, verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. É assim, meus amados irmãos, nós temos que crer nas Escrituras e na palavra de Jesus. E o que Jesus falou aqui bate com as Escrituras, porque Jesus falou do inferno, o inferno está escrito nas Escrituras. Por isso que ele disse, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no, tá? Fala também lá em Tiago, fala em vários livros na Bíblia. Eu não vou dar todas as referências aqui não, que fala muito sobre o inferno. A Bíblia fala muito mesmo, tá? E é um lugar, um inferno de fogo. Tem gente que diz que é a sepultura, se entende, Sheol, né? Mas você já viu alguma sepultura com fogo, meu irmão? É inferno de fogo, onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Então eu creio assim, respeito as demais coisas, as demais opiniões, mas eu creio nas Escrituras e creio em Jesus. Tem gente sim lá no inferno. E o meio de você escapar do inferno é você aceitando, confessando a Jesus Cristo como teu Senhor, o teu Salvador. Aí sim, você vai ter um Senhor, um Salvador, você vai ler a Bíblia e praticar a palavra do Senhor Jesus, tá? Esse negócio de dizer que o inferno não existe, que o castigo não é eterno, isso é falsos mestres, falsos profetas que diz isso, esse que acrescenta e diminui as Escrituras. Quem falou do inferno não mente, jamais vai mentir, tá? E aqui, se você ler aqui, ó, também, tem gente que crê que é uma parábola, né? Eu respeito a opinião, mas para mim não é uma parábola. Veja o que diz aqui em Lucas, capítulo 14, só para você ter uma ideia aqui, ó. Lucas 14, verso 2, veja só o que diz aqui. Lucas 14, verso 2, vai dizer assim, Ora, diante dele achava-se um homem hidrópico. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei, os fariseus, perguntou-lhe, é ou não lícito curar no sábado? E esse homem hidrópico era uma pessoa real que Jesus o curou. E assim é lá também. Do pó tu veio, do pó voltarás. Tá? Ali é a matéria, mas a alma está lá no inferno. Tem alma no inferno? Tem alma
no planeta Terra, tem alma no céu. É assim que a Bíblia diz. Então, eu sou o irmão Arimatea, né? Fique com as escrituras sagradas. Shalom, Adonai, Yeshua, Mashiach.